Olá, eu sou a Marinalva Cruz, sou uma das líderes do Comitê Inclusão da Pessoa com Deficiência do Grupo Mulheres do Brasil. Sou uma mulher branca, tenho 41 anos de idade, cabelos castanhos cortados acima dos ombros, tenho os olhos verdes, uso óculos de armação preta, estou usando uma blusa bege com listras e mangas pretas, sou uma pessoa com deficiência física e atrás de mim tem uma parede clara e ao meu lado direito uma impressora preta com um roteador branco. No Brasil, há mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E, infelizmente, a maioria continua invisível para a sociedade. E foi esse um dos motivos que levou o Comitê Inclusão da Pessoa com Deficiência a elaborar diversos conteúdos cujo objetivo será compartilhar informações sobre pessoas com deficiência com todos os núcleos e comitês do Grupo Mulheres do Brasil e também com gestores públicos e privados, a fim de promover equidade e igualdade de oportunidades para todas as pessoas com deficiência. Por meio dessa iniciativa, iremos abordar a evolução histórica do processo de inclusão das pessoas com deficiência, falar sobre capacitismo, empregabilidade, acessibilidade arquitetônica, urbanística, digital, comunicacional e atitudinal, e sobre educação e cultura inclusiva. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre a importância do processo histórico, das barreiras existentes, quais são os tipos de deficiência, qual é a terminologia adequada e o que podemos fazer para garantir mais equidade e combater todo e qualquer tipo de discriminação. De início, quero destacar algumas fases marcantes nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência. A primeira e mais cruel de todas é a que chamamos de exclusão, ou seja, as pessoas sequer tinham o direito de viver simplesmente pelo fato de ter nascido com alguma deficiência. A fase seguinte foi chamada de segregação. Nesse período, as pessoas não eram mais eliminadas, porém, não podiam frequentar os espaços que as demais pessoas frequentavam. A maioria das pessoas com deficiência viviam isoladas de tudo e de todos. Depois disso, chegamos em uma outra fase da história, conhecida como integração, modelo arcaico e, infelizmente, ainda presente na vida de muitas pessoas com deficiência. Nessa fase, as pessoas começaram a frequentar os espaços, porém, devido à falta de acessibilidade, a participação continua sendo restrita. Atualmente, estamos na fase que chamamos de inclusão, onde deveríamos garantir participação plena, porém, nem todos os espaços, produtos ou serviços são acessíveis para promover de fato a real inclusão da população com deficiência. Com o objetivo de corrigir essas injustiças, há muitas leis em nosso país, mas ainda precisamos colocá-las em práticas, a começar pela própria Constituição Federal de 1988, que garante igualdade sem distinção de qualquer natureza, seguida da Lei 7853 de 1989, que trata da integração social da população com deficiência. Outra lei bastante significativa é a chamada Lei de Cotas, a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que obriga a contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS em empresas públicas e privadas com 100 ou mais empregados. Lembrando que nos próximos episódios teremos um conteúdo falando especificamente sobre inclusão profissional das pessoas com deficiência. E, nesse sentido, quero destacar também o Decreto 5296 de 2004, que regulamenta outras leis e tem como principal objetivo estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, item imprescindível para que tenhamos inclusão com qualidade. Igualmente importante, a Lei 11.788, de 2008, que regulamenta o sistema de estágio no nosso país, determina que 10% das vagas de estágio precisam ser ocupadas por estudantes com deficiência. E a pergunta que não quer calar é:
quantas empresas públicas ou privadas cumprem esse percentual. Ainda falando sobre legislação, em 2009, por meio do decreto 6949, o Brasil se comprometeu a colocar em prática as recomendações da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, de número 13.146, de 6 de julho de 2015, reforça todos esses direitos e, entre outros dispositivos, torna crime a discriminação em razão da deficiência. Não vou também entrar em detalhes aqui, porque teremos um conteúdo falando exclusivamente sobre capacitismo, ou seja, discriminação e preconceito em razão da deficiência. Sabemos que a lei é fundamental, mas para que haja inclusão de verdade é preciso ter consciência, entender que é mais que uma obrigação legal, que a pessoa com deficiência é também cliente, que esse processo é uma via de mão dupla. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Portanto, informação e convivência é essencial para eliminar barreiras e mudar atitudes, pois, de acordo com o censo do IBGE de 2010, somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, 23,9% da população brasileira. E deste total, considerando as pessoas com um comprometimento mais significativo, especialmente devido às inúmeras barreiras que existem na sociedade, quase 16 milhões de pessoas terão mais dificuldades para acessar conteúdos, consumir produtos e serviços, simplesmente porque muitas marcas ignoram os clientes com deficiência. Para transformar essa realidade, é fundamental estar atento às mudanças, saber que o conceito atual sobre deficiência não está mais relacionado apenas à limitação existente em razão da deficiência, está relacionado a uma ou mais barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, muitas vezes a limitação é do espaço, da falta de acessibilidade, da ausência de tecnologia assistiva, do preconceito, da falta de informação e não da deficiência, seja ela física, auditiva, visual, intelectual, mental, seja um transtorno do espectro autista ou deficiência múltipla, que significa ter 2 ou mais tipos de deficiência, né, de uma das deficiências citadas anteriormente. Além de conhecer os diferentes tipos de deficiência, é importante ter em mente que as pessoas são diferentes, têm caráter, cultura, religião, habilidades, competências e muitas outras características que as diferem uma das outras. Além disso, precisamos saber que nem toda deficiência é visível e nem todo recurso ou adaptação vai servir para todas as pessoas, pois a deficiência pode até ser igual, mas as necessidades, com certeza, não são. Cada pessoa é única. Precisamos nos atentar também à terminologia, especialmente na hora de escrever ou falar sobre o assunto. Atualmente, o termo mundialmente aceito é pessoa com deficiência. Sempre devemos colocar a pessoa em primeiro lugar, não usar termos pejorativos como deficiente, aleijado, inválido, excepcional, retardado, incapaz, mongoloide ou defeituoso, por exemplo. Todos esses termos já foram usados em algum momento da nossa história, mas hoje não mais. Também não se deve dizer surdo-mudo, porque o surdo não é mudo. Quando a pessoa surda não é oralizada, ou seja, quando ela não fala, não significa que ela seja muda. Muito pelo contrário, ela emite sons, não tem nenhum comprometimento nas cordas vocais, só não fala porque nunca ouviu. Simples assim. Não é certo dizer ou escrever portador de deficiência, pois a deficiência não é um acessório que podemos deixar em qualquer lugar, a qualquer momento, como, por exemplo, um relógio, celular ou uma bolsa. Outro termo que ainda ouvimos muito e de forma equivocada é portador de necessidades especiais. Vale ressaltar
que qualquer pessoa pode ter uma necessidade especial em um determinado momento da vida. A pessoa idosa, a gestante, a pessoa obesa ou aquela que sofreu um acidente e ficará com um comprometimento na mobilidade, por exemplo, terá uma necessidade específica. Portanto, é errado usar essa terminologia quando estiver se referindo apenas às pessoas com deficiência. Neste caso, use sempre o termo pessoa com deficiência. Evite a sigla PCD. Use-a somente quando for escrever sobre o assunto e se houver limitação de palavras. E use a grafia correta: P maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo. É assim que se escreve corretamente a sigla PCD. Combinado? Importante destacar também que não há problema usar o termo cego ou o termo surdo. Ambos estão corretos e podem ser usados naturalmente quando você tem certeza, quando você sabe que há um comprometimento total da visão ou da audição, por exemplo. Porém, no dia a dia, eu não vejo necessidade de se preocupar com esses termos, pois toda pessoa com deficiência tem nome e sobrenome. Então, a dica é: chame-a sempre pelo nome e com certeza não terá nenhum problema com a terminologia. A inclusão verdadeira, ela requer a implantação de medidas sistêmicas e estruturadas capazes de eliminar as diferentes barreiras, possibilitando que pessoas com deficiência possam acessar todos os bens, produtos e serviços com a mesma qualidade no mesmo local que as demais pessoas. E para isso, além de conhecer e conviver com a diversidade humana, precisamos trabalhar para eliminar as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, tecnológicas, comunicacionais, no transporte e principalmente nas atitudes, sendo essa última a maior barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência, pois para eliminar todas as outras, basta planejamento e um pouco de investimento, enquanto a barreira atitudinal depende de cada pessoa. É importante mencionar que as barreiras urbanísticas são aquelas presentes nas vias e nos espaços públicos e privados. Exemplo, calçada esburacada, sem guia rebaixada, sem sinalização tátil, aquela lixeira ou poste no meio do caminho, entre tantos outros obstáculos. Já a barreira arquitetônica é aquela existente nos edifícios públicos e privados. Exemplo, a escada, a porta estreita, a ausência de banheiros adaptados ou rampas de acesso, o balcão sem acessibilidade para pessoas com nanismo ou que usam cadeiras de rodas, entre outras situações. A barreira tecnológica, ela dificulta ou impede o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias. São exemplos de barreiras tecnológicas a falta de acessibilidade nos sites, nos aplicativos, as inúmeras plataformas usadas inclusive durante o home office e que não permitem a participação de todas as pessoas. Já as barreiras comunicacionais, que também impedem ou dificultam a comunicação entre os mais diferentes públicos, inclusive pessoas cegas, surdas ou com deficiência intelectual, diariamente, por exemplo, circulam nas redes sociais, nos sites e demais veículos de comunicação uma série de informações, porém dificilmente há libras, legendas, audiodescrição, conteúdos disponibilizados de forma fácil, né, com conteúdo de fácil compreensão ou qualquer outro recurso que facilite o entendimento do público com e sem deficiência. Além de passar as informações de forma inclusiva, precisamos que sejam acessíveis para todas as pessoas, e para isso é fundamental informar se o evento, por exemplo, conta com recursos de acessibilidade comunicacional, lembrar de incluir os símbolos correspondentes a cada recurso nos materiais de divulgação, descrever as imagens, disponibilizar o conteúdo em uma linguagem acessível. Também não vou entrar em detalhes nesse assunto, porque teremos um conteúdo exclusivo que irá orientar sobre essas boas práticas. Outra barreira que dificulta a plena participação, sem dúvida, está relacionada ao transporte público e privado.
Apesar dos avanços em inúmeras cidades brasileiras, ainda falta transporte acessível, ônibus, táxi, entre outros. E muito dessa falta de acessibilidade está relacionada à maior de todas as barreiras, que é a barreira atitudinal, que, na minha opinião, é a mais grave, pois depende da consciência de cada ser humano. E para eliminá-la, precisamos mudar o nosso olhar, a cultura e entender que antes da deficiência existe uma pessoa. Entender que o dinheiro da pessoa com deficiência vale tanto quanto o dinheiro de qualquer outra pessoa, e por isso é necessário considerar a interseccionalidade da pessoa com deficiência, incluí-la em todos os temas relacionados à diversidade e inclusão, em todos os projetos, programas e políticas públicas. E, por fim, lembrar que cada pessoa tem seu talento, sua competência, portanto, não devemos julgar, precisamos conhecer e respeitar. Bom, eu agradeço e espero que esse e os demais conteúdos possam ser úteis para a sua rotina pessoal e profissional. Desejo que vocês aproveitem todas essas informações e, se possível, compartilhe com todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, para que a gente possa junto construir um país, um mundo melhor para todas as pessoas. Muito obrigada.